Graça e paz, amados irmãos. Um papo descontraído, fazer alguns comentários repetidos e adicionando outros, para que nós observemos que a salvação é individual, tem que buscar entendimento, tem que buscar na palavra de Deus ponto a ponto. Uma das coisas mais simples que nós sabemos é que cristão não é melhor do que os outros. Pelo contrário, o cristão ele admitiu que é ruim, que é pecador, que é falho, que sem Deus ele não pode nada. E isso já é um dos pontos que muitos não entendem. Olham para os cristãos e dão uma opinião totalmente distorcida. É o caso desse satanista aí que nós vimos no vídeo. E quando eu vi um vídeo desse, ele falando uma asneira tão grande, eu ri, mas eu não ri dele não, por ele eu ia ficar muito triste. Eu ri de alegria por saber que o Senhor Jesus me salvou com todos os meus erros, com todas as minhas falhas. Por isso que a palavra diz, confessa, admite que tu erra, admite que tu peca, admite isso, e vai ponto a ponto, vai falando, não resiste. Não tenha soberba. O que é confessar? Ninguém é obrigado a falar a sua vida pessoal para os outros. Mas para o Criador, sim. Mas por que para o Criador se ele já sabe? Porque daí tu está confessando. Percebe? O Senhor Deus sabe tudo. E falar a tua vida para os outros para quê? Mas entre os irmãos, a gente confessa. Mas não é obrigatório. Agora, perante o Criador, é obrigatório. Por quê? Porque quando confessar significa que tu estás admitindo. Ou seja, está descendo do sapatinho, do orgulho, da arrogância, da soberba. Está admitindo, olha, eu estou na minha batalha aqui. É claro que tem aquele que não está em batalha nenhuma, não está sofrendo, não está... Ele está pecando, diz que peca, diz que é permitido e não. Aquele que tenta mudar a palavra de Deus, esse aí é apóstata. Nós não sabemos quem é apóstata. Alguns tentam e se arrependem, voltam, né? Mas aquele que vai até o fim, criando novos textos e tudo mais, é apóstata. Ou seja, ele nunca desistiu porque ele nunca teve Jesus. E aquele que tem Jesus, ele admite, olha, eu sou assim, eu venho me arrastando, irmãos. Eu venho me arrastando para desarraigar da forma como eu acreditava que era o mundo, a vida. Eu estudei muito, meu testemunho é esse. Chegou a descer um anjo, eu falo sempre nas pregações, rapidamente, e muitas pessoas dizem que foram visitadas por um anjo, né? Tem irmão que ouve o meu testemunho e sai correndo, né? É o direito de cada um. Eu mesmo acho algo tão forte que... O que eu vou fazer? Se aconteceu, eu não vou mentir. Eu carrego esse testemunho. Se o Senhor permitir, um dia eu gravo um testemunho completo. Um anjo em carne, 1 minuto, para falar com este Zé Ninguém comigo. Para vocês verem que o nosso Deus é zeloso, mas ele não exige de nós aquilo que a gente não pode. Então, cristão que é cristão admite e busca a face do Senhor. Está fazendo tudo para abandonar o pecado. Em vez de criar novas leis, é burrice, é estupidez criar uma nova Bíblia, criar novos textos. Tudo bem, nós não condenamos ninguém aqui nessa terra. Nossa fé no Senhor Jesus diz o seguinte, olha, nós não julgamos. Tu pode acreditar no teu Jesus, pode acreditar no teu Deus, com Jesus, sem Jesus, ou com Jesus modificado, e nós cremos no nosso. Por isso, eu falo para os irmãos, o Senhor não exige nada de nós, ele só exige que nós confessemos. E depois de confessar, olha, eu não presto, olha, eu isso, eu aquilo, cada um fala o que é. Eu digo tudo isso. Eu chego a dizer, eu tenho sido um lixo. A diferença, irmãos, entre esse mundo e o mundo vindouro é tão grande que se nós não admitirmos a palavra do Senhor Deus, não entra lá em cima, não vai, né? Não entra. Se tiver assim um pinguinho de orgulho sustentado, todo mundo vai morrer ainda com algum orgulho, com algum pecado, alguma coisa. Nós não podemos, não tem condição. Quem nos salva e quem nos santifica é o Senhor Jesus. Mas o importante é morrer tentando destruir
orgulho, essa arrogância, essa soberba, e não sustentando. Por isso que vai chegar um lá em cima, mas eu fui pregador, eu fiz isso, e agora como é que tu não vai me deixar entrar no céu? Estão entendendo? O texto não é assim. Mesmo essa pessoa vai chegar humilde lá em cima, daí acabou nessa hora. Não adianta ser humilde, não. Então, a hora é agora de admitirmos. Digam vocês o que vocês quiserem. Eu não vou falar de vocês, não conheço vocês, eu digo de mim. Eu tenho sido um lixo, um nada a vida inteira. Mas, quem ouve diz assim, puxa, os irmãos vão me abraçar até achando que eu fui um lixo no outro sentido, né? E os ímpios vão me odiar. Não prestou para nada nessa vida, né? Mas nem para os ímpios e nem para os irmãos que entendem errado, eu explico bem, o lixo que eu digo é que a boa notícia é que Cristo veio, o Espírito entra em nós e esclarece. Eu tenho sido um lixo no sentido de não ter conseguido nada na vida, apesar das oportunidades milionárias e tudo, porque os demônios me guiaram. Os demônios. Eu não era cristão. E depois que eu aceitei o Senhor Jesus, eu quero uma oportunidade, né? E tudo, mas daí veio aquele mal, todo o meu testemunho, né? Que eu não durmo direito. Mas, enfim, agora eu não estou sendo guiado pelos demônios, mas eu estou ainda como um trem-bala, parando a minha forma de pensar antiga. Paulo explica muito bem. Então, eu admito, eu não consigo, jamais, eu não consigo nem conquistar nada nesse mundo, muito menos ir para o céu, eu não. Quem conseguiu foi o Senhor Jesus, Ele me selou, Ele colocou o Espírito Santo em nós. Este é o selo, o penhor da salvação. A palavra fala exatamente assim, que nós estamos selados pelo Espírito Santo. Então, amados, um papo informal, simples, de várias coisas que eu já coloquei, mas não sei, né? Um dia o Senhor permitir, tem tantas pregações. Eu queria gravar uma única pregação, colocando várias heresias e erros, né? Que é simples, mas as pessoas, em sua maior parte, sabe o que fazem? Preste atenção para ver se tu não estás caindo nesse engano. Eu não estou dizendo para sair das denominações ou ficar. Eu tenho saudade, eu visito de vez em quando, eu tenho o meu motivo pessoal, eu não estou afastado da igreja. Eu visito, quando um irmão me convida na casa dele, eu sou, junto com vocês, a igreja. Onde tiver 2 ou 3, o Senhor Jesus lá está. Então, não estou defendendo sair ou ficar. Eu saí por causa desse meu problema. Já coloquei para vocês várias explicações. Uma delas é que, uma vez estando lá, eu não vou poder frequentar pontualmente. Vamos começar a fazer o que todos os amados irmãos fazem, que a gente mais quer, né? Convidar para isso, para aquilo, a gente quer participar. Aí entra no coral, entra nisso, entra naquilo, e aí depois não pode participar mais com o meu problema, não posso dormir, né? Mas enfim, nem trabalho consigo. O que eu quero colocar para vocês é que a salvação é individual. Novamente, Espírito Santo colocando para nós. Nós somos o corpo de Cristo. Somos membros de Cristo. Isso é tão forte, irmãos. Corpo de Cristo é uma linguagem figurada para dizer que nós temos que ser como Cristo. Claro, se o corpo de Cristo, um corpo mesmo, eu estou vendo quem está ali, o braço. Eu conheço o braço, é de Cristo. Eu conheço o cabelo, é de Cristo. Mas isso se eu fosse falar de qualquer pessoa na Terra, a gente olha para uma pessoa e já conhece, né, pelo estilão de andar e tudo. E Cristo vai nos revelar como Ele é na sua volta. Mas essa linguagem figurada diz que nós somos o corpo de Cristo, ou seja, então nós somos, quem olha para nós tem que dizer, é de Cristo. Tem perfume de Cristo, só fala de Cristo. Ainda que não entendam, ainda que nos crucifiquem, porque isso não vai mudar, irmãos. Porque o ímpio não entende. O ímpio vê um cristão pecando, não entende. Não entende porque eu falo do cristão. Eu não estou dizendo rótulos, o que tu acha, o que eu acho, aquilo, o que o Senhor Deus acha. Então, se o Senhor Deus diz que uma pessoa está salva, essa pessoa é cristã. Por quê? E o simples eu coloquei para vocês. Porque confessa que não pode, não muda a palavra e está buscando ser conforme a palavra. Se tu vai conseguir ser 100% conforme Cristo aqui na Terra, eu duvido. Eu acho que nem Paulo conseguiu, nem João.
É claro que a nossa distância para Cristo é imensa e a nossa distância para Paulo e para João também é grande, né? Mesmo eles que estão tão distantes de nós na fé, não alcançaram 100% de Cristo. Alcançaram sim, depois que subiram. Mas isso nós vamos alcançar também. Por quê? Porque a salvação é pela graça, simples assim. Então nós vimos um trem-bala, nós vimos num pensamento antigo, a nossa mente, o cérebro, que é carne, veio praticando pecado. Eu confesso para vocês, quando desceu aquele anjo, minha mente volta e quer olhar e quer ver como faz isso, como faz aquilo, e até peca de vez em quando, e eu estou clamando, chorando, e o Espírito Santo, amados irmãos, mostra que eu sou filho. Então preste atenção que eu não estou mudando a doutrina, não estou mudando a doutrina. Não busquem o pecado, busquem de todo entendimento a Deus, nosso Pai. E vocês vão descobrindo, como eu estou descobrindo também, que tem muito mais pecados do que achavam que tinham. É isso que eu estou colocando. Os pecados visíveis e os invisíveis. Mas eu queria colocar para vocês de novo. Eu quero colocar para vocês, mas só que é tanta coisa. Mas pelo menos novamente eu entro nessa questão da heresia, nessa questão da má vontade. Muitos preferem dizer, ah não, lá é assim, e se não fala isso, não quero saber de mais ninguém. Ah, de onde é que tu é? Não, não vou ouvir, não quero ouvir. E a palavra diz para vigiar, tem que ouvir a todos, tem que prestar atenção em todos. Então agora eu postei no grupo aí um vídeo, um satanista falando. E daí? Eu fui procurar entendimento com o satanista? Não, eu fui procurar, conforme a palavra do nosso Deus diz, olha, vê tudo que é bom e o que não é bom descarta. Então aquela doutrina dele eu descartei. Agora eu vi o que ele falou ali que me deu uma alegria de saber que eu tô salvo. Algo tão simples e ele não quer perceber. O cara diz, olha, o Satanás me dá BMW, Satanás me dá tudo. Aí ele diz assim que esses cristãos aí, ó, esse Jesus é fraquinho, porque se ele não dá nem BMW, não dá nada, como é que ele vai ser capaz, né? Ele explica, de dar a salvação, a vida eterna. Olha, irmãos, olha como uma alma pode chegar ao engano, o extremo engano. E o Senhor, ele nos faz assim, ele nos coloca nessa situação. Paulo, o Senhor Jesus já veio dizendo, olha, eu vou mostrar o quanto que Paulo vai sofrer por amor do meu nome. O ímpio ouve e vai dizer que aquele satanista diz, né? Que Deus mal não dá nada e ainda quer que a gente sofra pelo nome dele. Não, vocês estão vendo, irmãos? Toda a Bíblia é assim. Isso vocês entendem, quem é cristão entende, que Jesus é o Senhor. Agora, principalmente porque nós recebemos comprovação. Para mim, um anjo desceu. Eu não tento ser bonitinho, não. Cristo está fazendo a obra em mim. Eu boto todo o peso nos ombros do meu Salvador. Ele fala, vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Como é que o Senhor Jesus alivia? O Espírito dele desce primeiro acusando. Aí eu em oração fico com medo, já quero fugir. Acusando mesmo, não tem. Com o nosso Deus não tem. Não tem. Eu confessei para vocês, muitas vezes eu fiquei com medo do Criador. Primeiro o Espírito vem acusando, olha, tu não te deu por conta de novo que tu entrou para falar diretamente com o Senhor dos Senhores, o Criador. Amados, é muita emoção, é forte. E o Espírito começa a falar, tu fez isso, de novo, de novo, de novo. E eu começo a chorar, pai, mas como que eu fiz isso, como que não sei o quê. Então, eu sei que Deus é Deus, desceu um anjo, e quem é cristão sabe que Deus é Deus, porque é o Criador, né? É a fonte de tudo. Até o Satanás veio dele. Como é que eu vou pegar um inferior? Se eu não entendo, eu tinha que ter um mínimo de bom senso, né? Eu deveria dizer, olha, mas se tudo veio do Criador, até o Satanás, eu não quero saber de entendimento, eu vou buscar aquele que fez tudo, né? Né? E aí, então, nós vamos subindo no entendimento na palavra e declaramos e confessamos e louvamos. Aí não importa mais se morrer. Por quê? Porque nós sabemos que é assim. E por que o Senhor não dá BMW, não quer essas coisas? Porque o dinheiro de uma BMW é para ajudar, é amor. Ele quer que nós aprendamos a amar. É tão simples, né, irmãos? O Senhor Deus, ele quer que a gente aprenda dele.
Não diz que Deus é amor, nós sabemos que Deus é amor, mas para que o amor exista, o verdadeiro amor, não pode haver um atacando o outro. Por isso que as outras formas de amor não são amor. Por quê? Porque se a gente disser que eles estão errados, eles querem matar a gente. Aí a gente diz que estão errados, mas digo, olha, isso é minha opinião. Quer continuar no erro, continua. Mesmo assim, querem matar a gente. Nós damos a liberdade de seguir e ainda estamos avisando que existe um Deus que vai lançá-los no lago de fogo. E o Deus maravilhoso que dá a comprovação de que ele existe. Galardoador, basta se aproximar e o Senhor Deus envia sinais, fala na alma. O Espírito Santo visita aquele que não crê ainda e ele passa a crer. Que não teria como crer no Senhor Deus. Ele só lê a Bíblia com o coração duro, assim, de ímpio, não tem como. Pode memorizar toda a Bíblia, não recebe nada. Quem que vai crer, né? A pessoa vai ficar estarrecida, né? Bicho falando, dragão e não sei o quê. Desde as coisas mais absurdas até as coisas mais simples. Só fala, o que vão dizer? É babaquice, com perdão da palavra, né, irmãos? É bobagem, isso daí é amorzinho, é só amor, amor não existe. Fica tudo naquela coisa pré-programada que o mundo programou. O negócio é garra, é campeão, né? É toma lá da cá, eu sou melhor. Esse espírito do maligno, ele fica imbuído nas pessoas. Eu estava assim a vida inteira. Mas de alguma forma eu sempre andei de cabeça baixa, né? Eu nunca fui sobre os outros, roubando, matando. E por isso o Senhor Deus me observou e me chamou, assim como a vocês. Então, amados, agora que nós somos chamados, prestem atenção em algo tão simples. O Senhor Deus, ele não chamou a gente para ficar de braços cruzados, mas também o Senhor Deus não quer que a gente faça o que a gente não pode. O Senhor Deus nos chamou para sermos filhos. Eu confesso a vocês que não é assim, olha, virou cristão, olha, tem uma auréola de luz, olha, ficou rico, olha a mudança. Não é isso. Dependendo de cada um, é o Espírito Santo que entrou, vai fazendo a transformação. O primeiro sinal de que a pessoa é cristã é que ela não nega Cristo. Pode ser assim, o cara tá olhando, olha lá aquele cara lá, que bobagem. Até eu não peco como ele peca. Para um é fácil. E para o outro não consegue sair daquilo ali. A palavra diz que quem é de Deus não peca. Mas também diz que é um processo de santificação. Então, para uns é tão fácil, e olha aquela bobagem que ele faz lá e o Deus dele diz que não pode, porque ele, o ímpio, não lê a Bíblia, né? Ele lê um pedaço e os poucos ímpios que leem toda a Bíblia, leem só com o intelecto, né? Não com a alma, não recebem nada de Deus. Tem um processo. Então eu já encontro um cristão ali pecando, mas não observa que esse cristão pode dar um tiro nele, ele não vai dizer não, Jesus é o Senhor, está salvo, vai para o céu. Mas não é aquele cristão que diz assim, olha, tem cristão assim. Tem cristão que peca, diz que pode, e é só não negar Cristo. E ele é capaz de não negar Cristo, né? Achando que vai para o céu. Aí vão dar um tiro nele, ele não nega, diz que Jesus é o Senhor e não vai para o céu. Porque mudou a palavra. Pecado é pecado, não pode pecar. E quem peca, que se preocupe, que se incomode, que ore, que busque. E o Espírito vai fazer a sua obra no tempo certo. O Espírito de Deus, nós nada podemos. Então, ser cristão, cristão vem de Cristo, é buscar a face do Senhor Jesus. Não é na vaidade, na arrogância, na soberba, eu não estou falando dos ímpios, dos ateus, não estou falando de vocês, de mim, de nós. Se tu segue uma doutrina, começa a pesquisar na internet, isso eu já falei, né? Mas agora eu vou citar rapidamente uns pontos, sem explicar, e 2 ou 3 pontos explicando, para ver como a gente pode se surpreender, como é fácil não cair no engano, mas as pessoas cruzam os braços. Eu vou na missa, o caso, o pessoal que vai na missa, né? Imagens e tudo. É só lá onde eu vou que tem Deus, aí vai os pentecostais e tudo, assim vai. Não. A salvação é individual. Olha, se tu não acredita nessas coisas que eu falo, eu estou buscando na Bíblia. Pegue a tua Bíblia aí e pesquise. E hoje, né, amados, cada um tem que pegar mais de uma Bíblia, tem que olhar as traduções,
E acima das traduções, acima de Bíblia errada, é entender a salvação. Quem lê a Bíblia, ainda que pulando e lê, e pensa, e pensa, e pensa, e pensa, no final está lendo toda a Bíblia e está entendendo todo o plano de salvação. Por isso que tem que buscar o Senhor de todo entendimento, de todo coração, de toda alma, é todo dia pensar no Senhor. O que é a graça? O que é a graça? Vocês querem ver essa questão da graça, como é lindo entender? Eu já falei para vocês, mas eu vou inserir aqui nesse comentário também. Muitas pessoas não entendem o que é a graça. A graça é que nós não estamos debaixo da lei. Aí outros dizem, então não preciso cumprir a lei. Tem gente que acha que não precisa cumprir a lei. A graça diz que nós que estamos debaixo da graça, entendemos que nós não podemos cumprir a lei. Não é que não tem que cumprir. Nós não podemos, mas no mesmo tempo nós cumprimos a lei. Aí o outro vai dizer, só louco para entender, né, a fé de vocês cristãos. Uns acreditam que porque não estamos debaixo da lei, então não precisa cumprir a lei. Eu já ouvi isso, barbaridade. Outros dizem que nós não podemos cumprir a lei, jamais vamos cumprir a lei, e assim vai. Não, nós não podemos, mas cumprimos a lei. Quando nós deixamos de cumprir a lei, é por causa da nossa natureza antiga. Mas quem clama, recebe do Senhor a santificação no tempo certo. E o que é a santificação? Deus é amor, nós sabemos. O que é o amor? É a essência perfeita. E o amor inclui justiça, inclui a lei. Aquilo que eu disse para você, seu Deus não olhou para nós e disse assim, vamos tentar, né? Vou mandar 10 mandamentos para eles. Vou pensar, qual que vai ser o primeiro? Não, não é homem. O Senhor Deus veio para nos fazer conhecê-lo. Quando o Senhor Deus lançou as leis, ele escreveu características dele mesmo. Não é que o Senhor Deus pensou, eu vou fazer isso. Não, ele pensa, é pessoa, mas o que ele falou, as leis, são parte do amor dele, parte da essência do Criador. O Criador, ele sabe o que é criar. Aqui na Terra a gente pode criar as coisas, até um assassino pode ser bem sucedido, mas eternamente não. Eu mesmo, se eu tivesse aquela minha mania não, se eu continuasse, porque eu fiz uma só vez, aos 6 anos de idade, roubei um chiclete. Mas se eu continuasse com isso, tornaria uma mania, e se eu vivesse eternamente com uma pequena mania de roubar, não ia funcionar, aí não é paraíso, não é, porque bilhões de pessoas e cada um com uma mania de fazer um pequeno mal, não funciona. Então as leis nós não podemos. Por quê? Porque a essência de Deus é divina e a nossa não. Nós não podemos. Mas Cristo pode e Ele veio para isso. Por isso que nós estamos lavados no sangue do Cordeiro, tidos como santos. Isso é justificado. Não é que a gente seja santo, é que nós estamos buscando. E no tempo certo, de forma divina e até onde o Senhor Deus quer, Ele nos santifica. E aí quando subir, é a santificação total. Quando subir, nós vamos subir e receber corpos glorificados. Só quem é santo pode receber corpo glorificado. Então, o que eu estou dizendo é para vocês buscarem com honestidade e não ficarem, eu faço isso porque é assim, porque disseram que é, não. Pesquisem a salvação individual. Cada ponto da tua fé. Então, eu já citei vários pontos, mas estar debaixo da graça, muita gente não entende. Estar debaixo da graça significa que eu estou buscando receber da natureza de Cristo, ser a imagem e semelhança. E aquele que busca, recebe. É isso. Nós somos vasos, podemos receber a imagem de Cristo, mas muitos não vão receber, porque professam um Cristo falso. Então, eles que enchem as suas almas com aquele Cristo imaginário, né? Não vai chegar a lugar nenhum. E após a primeira morte, nós vamos ver então, né, o que vai acontecer, né? O Senhor Jesus, ele olha para os vasos e vê, olha, esse aqui eu não te conheço, não é meu. Agora, se Cristo olha uma alma e vê a luz dele, a imagem e semelhança dele, ele vai dizer, esse é meu, essa é minha. E para que nós tenhamos a imagem e semelhança de Cristo,
Nem eu, nem vocês, não adianta. Eu não estou aqui para tentar provar nada para ninguém. Eu sou cristalino, fiel. Aí quem ouve já corta o áudio e pula. Esse pregador é fiel. Não pense assim de mim, não, irmãos. Fiel em admitir a verdade. Que eu tenho sido imundo antes de ser cristão e depois de ser cristão. Eu errei muitas coisas, mas eu não fiz aquilo para bater o pé. Isso é ser fiel. Eu não fiz aquilo para contrariar, para criar um novo Jesus, não. Eu vim admitindo e continuo e vou morrer admitindo. Olha, se eu errar, olha se isso. Quem quiser conversar, eu confesso tudo. Porque tem um Deus me olhando, não vou mentir. Então, amados, são vários pontos, né? Isso é que está debaixo da graça. É saber que eu não posso cumprir a lei, mano. Só porque eu não posso, eu vou então fazer errado? Não. Eu vou tentar cumprir a lei. E o Senhor Deus vê que tu está tentando, que tu está buscando. E aí então Ele divinamente vai te dando recursos para cumprir a lei. Até muitas coisas que quem olha de fora diz assim, quebrou a lei. E não quebrou. Vão cair em textos que dizem, por exemplo, tudo é puro para quem é puro, né? Então, o cristão não tem, não me toque, mas tem que ter um relacionamento com o Senhor Deus. Eu errei muito, mas é assim que tu vai buscando acertar com o Senhor Deus. Porque Ele quis isso, Ele fala com a gente, Ele nos orienta. Então, amados, vou ler rápido aqui, sem muita explicação, porque eu quero chegar no outro ponto, lá no final. Não é permitido ter qualquer outro intercessor, vocês sabem, né? Se prostrar para Maria, para santos. O Senhor é zeloso, Ele não divide a sua glória. Isso tem em textos bíblicos. É muito, muito claro esses pontos que eu estou colocando e muitos outros que as pessoas erram. Então, se alguém, eu creio que não é o caso de vocês, se prostra para um santo ou para Maria, observe o comportamento dessas pessoas. Não, não quero saber, tu está errado, a minha igreja que é verdadeira, etc. Está indo para o lago de fogo. Muitos deles estão indo para o lago de fogo, porque erram não somente num ponto, em toda a doutrina. Não é permitido fazer vãs repetições, né? Rezar o terço. Não é oração só para pedir, tem que conversar. É o nosso Pai. Pode ver que essas pessoas não têm nem o costume de chamar o Senhor de Pai. E Pai é isso mesmo, Pai corrige, Pai entende que tu errou, se tu foi honesto, né? Não foi buscar o erro. Pai perdoa. Não existem mais profetas e apóstolos, isso é tão claro. O Senhor Jesus disse que os profetas foram só até João, ali parou. Ah, mas é só esse texto que existe? Não, tem muito mais textos explicando que não existem, não pode existir mais profetas e apóstolos. Existe o espírito de profecia, isso é diferente. Isso todos os irmãos podem ter, se clamar, se pedir revelação. Então o Senhor Deus vai revelar onde nesse mundo as coisas estão acontecendo. E onde na Bíblia diz que isso aí era para acontecer. E onde é a palavra de Deus e onde não é. Quem está pregando a palavra do Senhor Deus e quem não está. Isso é espírito de profecia. É aquele que recebe do Espírito Santo as revelações das profecias já lançadas pelos profetas lá atrás. Da palavra de Deus, porque a palavra, a doutrina, a igreja, ela é construída em cima daquilo que os profetas e apóstolos ensinaram. E o espírito de profecia é o Espírito Santo depois, que revela aquilo que realmente eles falaram e ensinaram, e não aquilo que não é de Deus. Um exemplo é acreditar que Pedro é a pedra fundamental da igreja. Quem não tem o espírito de profecia vai acreditar nisso, entre tantas outras coisas. Aqui eu vou resumir porque não é objetivo explicar e colocar e trazer todos os versículos dessas heresias. E é claro que lá num texto, pela tradução, Cristo vai dizer que sobre esta pedra, tu és Pedro, e sobre esta pedra ele vai construir a igreja. Se eu pego só esse texto, aí eu acredito, né, que Pedro é a pedra da igreja, foi construída sobre ele. Pedro que negou a Cristo 3 vezes, né, já começa aí o absurdo. Mas uma frase antes, a gente entende, até por traduções, por que o Senhor disse aquilo. Porque Pedro admitiu que
Ele é o Cristo, Jesus é o Cristo. Então, todo aquele que diz que Jesus é o Cristo, esses são a pedra fundamental, o fundamento da verdadeira igreja. A verdadeira igreja é construída sobre aqueles que confessam Jesus. Sobre aqueles que dizem que Jesus, o Filho de Deus, é o Cristo, é o Messias. Então, quando Pedro confessou, tu és o Cristo disse que tu és Pedro, e sobre esta pedra o que é? Sobre este assunto que ele acabou de declarar, esta confissão, este ponto, este fundamento que tu falaste agora, é sobre este fundamento que eu vou construir a igreja. Que fundamento? O que Pedro declarou, tu és o Cristo, ou seja, o fundamento do Cristo. Então, amados, isso é só uma explicação voando, né? Tem muito mais explicações sobre todos esses temas. Há um só batismo, um texto bem claro, né? Mas a Bíblia coloca vários batismos, mas nós temos que buscar um só, que é com água. E é claro que quem faz aquele batismo é porque agora vai buscar a face do Senhor, e quem busca a face do Senhor recebe outro batismo, no caso dos cristãos. Quem é batizado com água, já é batizado com o Espírito Santo, já é batizado na morte de Cristo, já é batizado em Cristo. Significa o quê? Isso tem vários textos explicando tudo isso que eu falei. Batizado em Cristo significa ser revestido de Cristo, mergulhado em Cristo. É João 17, eu neles e eles em mim, nós ficamos dentro de Cristo. É a armadura de Deus, não é só um escudo, tem que se vestir completamente da palavra de Deus e ser batismo. Mas tem que buscar um só batismo. A palavra diz, um só Deus, um só batismo. Não pode falar língua que os outros não entendam. Não preciso nem citar versículo aqui, tem textos e mais textos. Paulo colocou uma página inteira. Toda a palavra ela se completa. E Paulo nos explica muito bem, isso é maldade até eu chegar e falar uma coisa que os outros não entendem. Nosso Deus não é Deus de confusão. Mas não vou entrar nesse ponto aqui, é extenso e bem claro, tintim por tintim. Então não fale arabacaxúria, mandachúria, e não fale inglês, francês, alemão, se quem está escutando não entende inglês, francês e alemão, muito menos vai entender arabacaxúria, mandachúria. Sílabas inventadas. Não é do Espírito. O dízimo não existe mais. Essa daí eu nem brigo por isso, nem fiz pregação. O irmão aí pediu, né? O irmão Ribamar, eu tenho que fazer, né, irmão? Mas eu confessei que a situação em que eu tô, misericórdia, irmãos, o Espírito manda, sai o que o Espírito manda. Agora eu quero sim fazer as duas pregações maravilhosas que o irmão Ribamar me pediu, uma sobre o dízimo e outra sobre batismo com o Espírito Santo, mas não tem, então vai ser, o nome dessa pregação vai ser batismo, explicando tudo sobre batismo. Eu tenho ela aqui, mas tem mais de 20 páginas. Enfim, vou citar mais alguns pontos. O dízimo não existe mais. Tá, tudo bem, quer brigar, esse não é o áudio para ter convência disso, mas pesquise, vai concluir que não existe mais. Tá com medo, como eu, né? Eu com medo, eu coloquei para mim, olha, se eu fizer parte de uma congregação, eu tinha um medo. Hoje eu não tenho mais, eu sei que o dízimo não existe mais. Mas qual é o meu medo? É de saber se eu estou sendo honesto. Então seja honesto com o Criador. Então o que existe com certeza? A oferta. Ah, mas tu não entende ainda a questão do dízimo? Faz o seguinte, tu vai acertar mais ainda. Não dê o dízimo. Dê 2 vezes o dízimo e não chame de dízimo. Quer ser honesto? A igreja precisa de dinheiro. Isso aí é a oferta, precisa. Mas não chame de dízimo, não tem mais. Então tá com medo de não contribuir? Porque o dízimo está dizendo que pelo menos 10% é obrigatório. Não é obrigatório. Então, não diga, não defenda uma coisa que está errada, não existe mais na palavra. Então, dê oferta. Eu acho certo, não acho certo o dízimo e não acho certo um pastor obrigar, aterrorizar. Olha, você tem que dar o seu carro. Olha, quem tem 3 carros tem que dar 2 para a igreja. Eu não acho certo isso. Mas também não acho certo os irmãos pensarem que estão lá no ar-condicionado, na luz, e não tem que pagar aquilo lá. Tem que pagar o alimento, os missionários. Então, quanto mais contribuir, melhor. A verdade nua e crua.
Quanto mais, se tu ganha 5 mil, 10 mil, dá R$1.000. Se ganha 10 mil, dá 2. Tá confortável, poderia dar metade, 5 mil. Poderia, não estou dizendo que tem que. Hoje, amanhã, se o Senhor Deus me concede ganhar 20 mil, olha, tu mandou dar metade, eu vou ter que dar metade. Não, é conforme o coração, mas a verdade é nua e crua. Quem ama muito, ajuda muito, os irmãos precisam. Agora, se eles vão fazer um bom uso ou não do teu dinheiro, acabou, não é teu problema. Se tu acha que onde tu vai não tá certo, sai de lá. Se acha que tá certo, tu tá lá, tá indo lá, tem que ajudar. Tem que tirar do teu bolso, mas não chame de dízimo. Tá com medo de não contribuir o dízimo? Dê ofertas e ofertas e ofertas passando dos 10%. Vocês estão vendo que o Senhor Deus quer nos dar entendimento. Não adianta criar uma lei, eu sigo a lei, estou salvo. A lei não salva ninguém. Por isso que nós estamos debaixo da graça, porque nós buscamos entender o que o Senhor quer. O que o Senhor quer lá? Que dê dinheiro, que ajude. Quem ganha bem, quem tem fazendas e diz assim, olha, eu estou bem, eu tenho uma fazenda só, eu ganho muito dinheiro com essa fazenda e eu vou pegar 99 fazendas e vou dar para a igreja. Essa é a verdade. Tem gente que tem terras e terras e não pensa nisso, eu vou dar metade. Tem que dar. A verdade é nua e crua. Aí diz, não, eu dou meu dízimo, tá tudo certo. Não, pega os milhões de reais que tu vai conseguir vendendo tuas fazendas e dá para a igreja. Investe na obra. Aí o pregador que tá falando isso tá com medo dos outros, né? Porque se falar contra o dízimo, vão te matar. Então tu já fala contra o dízimo e já coloca uma coisa bem melhor. Não, eu falo a verdade. E é verdade que tu vai dar as fazendas, tudo que teu coração pedir, e lá atrás, quem sabe no meio da igreja tem corrupção. Mas não é problema teu. O teu problema é ser honesto, honesta com o Senhor Deus. Se tu acha que tá errado, sai de lá e vai para outro lugar, né? Se eu tivesse saúde forte e tudo, eu ia escolher um lugar, uma igreja, eu quero congregar. Aqui em casa tem uma, se chama Tenda Sagrada, aqui perto de casa. E tem uma outra também. Mas enfim, não pode falar a língua que os outros não entendem, isso é óbvio, né? Falar coisa que ninguém entende. Não se pode chamar, eu não digo que tu não vai para o céu se tu chamar alguém de mestre ou de pai, mas nós vamos pegando coisas tão simples, eu fico apavorado. Chamar de padre, de papa, isso é pai, né? Chamar de mestre. Tinha uma época que eu senti orgulhoso de chamar o meu professor de Kung Fu de mestre. Né? Hoje não, né? Não, a palavra diz que não é para fazer isso, porque há um só mestre. Não é para chamar de mestre. Já viu que no mundo, todo mundo é mestre de alguma coisa, todo mundo é doutor de alguma coisa. Se chamar de mestre porque a pessoa recebeu um título, tudo bem. Tem lá doutor, tem mestre, né? Tu deve aquela honra para aquela pessoa, mas no teu costume, no teu coração, ninguém é mestre no teu coração, só Jesus. Então tu não sai chamando as pessoas de mestre, nem brincando. Eu fazia isso, né? E nem de pai. Por isso que eu tenho aquele problema. Se um irmão, já aconteceu, um irmão outro quer que eleger uma pessoa como pai, tudo bem. Pai espiritual, pai na fé. Eu recebi isso, mas eu já digo que eu não gosto. Não gosto. Por quê? Primeiro, no meu caso, o Senhor Deus permitiu que eu perdesse tudo. Como que eu vou ser mestre ou pai de alguém? E tem essas exceções da palavra. Pode, né? Tem o pai Abraão, mas nós vamos buscando entendimento e muitas coisas a palavra deixa bem claro. Então, se eu sair chamando todo mundo, tudo que é padre de padre e ter ele como um pai, né? Papa, e idolatrar, é isso que a palavra quer dizer. Maria não pode ser mãe de Deus, e isso aí, tantos e tantos textos, né? Nem vou entrar nessa questão, porque não tem ninguém acima do Senhor Deus, não tem. O Senhor Deus, ele mesmo fala pessoalmente e diz, Isaías 43, versículo 10, vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor,
e meu servo a quem escolhi, para que o saibais e me creais e entendais que eu sou o mesmo, e que antes de mim Deus nenhum se formou, e depois de mim nenhum haverá. Então, da mesma forma que o Senhor Deus disse que Ele é Deus dos deuses, e que nós vamos ser como Ele, ou seja, a palavra diz que nós seremos deuses, mas isso não é que nós somos deuses, nós viveremos como deuses, porque somos filhos do Deus dos deuses, Pai das luzes, Senhor dos senhores. Mas Ele mesmo, o Senhor Deus, deixa claro que isso é porque seremos, porque somos desde já filhos. Isaías 43:10 nos deixa bem claro que não existe outro Deus, é só o nosso Deus. Então, Maria, para ser mãe de Deus, ela teria que ser mais, teria que vir antes, teria que ser superior ao Deus. E aquele que crê que Deus é o Deus Todo-Poderoso, não recorre a Maria, nem diz uma heresia dessas, que Maria é mãe de Deus. Não pode. Porque o Senhor Deus é, foi e sempre será e virá. Ele sempre existiu, nada o gerou. Maria não pode ter gerado a Deus. Simples assim. Mas eu voltei na questão de Maria, porque tem muito mais textos sobre todos esses pontos, até sobre Maria. O selo do Espírito Santo é uma questão tão simples, né? Que a palavra diz que o Espírito Santo, ele é o penhor da nossa herança. Isso eu já coloquei, né, irmãos? E aqui tem muitas coisas bonitas para colocar, se o Senhor Deus permitir, né? Uma pregação longa, acho que vai a 10 horas, né? Sobre todas as heresias. Muitos não se dão por conta, tão simples, que o Espírito Santo não é coisa, é pessoa. É o próprio Deus dirigindo a tua vida dentro de ti. Em espírito, o Senhor Deus está vendo tudo que tu faz, e quando Ele vê que tu faz uma coisa errada, quem é cristão sabe que o Espírito Santo, que é o próprio Deus, ele fala, ele acusa e não desiste, não te deixa em paz. Por isso o Espírito Santo é o selo de salvação. Por quê? A palavra diz que ele é o penhor da nossa herança. Porque ele é o próprio Deus, e Deus não erra. E se Deus está dentro de ti te guiando, ainda que tu peque, ele não vai desistir, sendo Deus Todo-Poderoso. Cedo ou tarde, o Senhor Deus, no tempo dele, vai encontrar um jeito de te convencer do teu pecado e mudar o teu comportamento. E aí tem muitos textos completando a explicação do porquê que o Espírito Santo é o selo da salvação. João 14:23, Jesus respondeu e disse-lhe: se alguém me ama, guardará minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos morada. Olha aí, o Espírito Santo é o Pai e o Filho morando em nós, claro. É a terceira pessoa da Trindade. Assim como o Pai e o Filho são um, as três pessoas são um. É o nosso Deus. Muitos textos, João 14, versículos 16 e 17. E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador para que fique convosco para sempre. O selo entrou. Agora o Espírito Santo para sempre em nós. Por isso que nós temos o Espírito de Cristo, e esse Espírito vai moldando, são as mãos do grande oleiro. O Espírito de verdade que o mundo não pode receber porque não vê nem o conhece. Mas vós o conheceis porque habita convosco e estará em vós. Deus habita em nós e está em nós. João 17 também, Cristo dizendo que ele quer que assim como ele está no Pai e o Pai nele, nós estejamos em Cristo e Cristo em nós. Efésios 1:12-14, com o fim de sermos para louvor da sua glória, nós os que primeiro esperamos em Cristo, em quem também vós estáis. Olha aí. Em quem está em. Nós estamos em Cristo. Não estamos mentindo, estamos admitindo tudo conforme a palavra. Seja feita a vontade do Senhor em nossas vidas. Então, em quem também vós estáis. Quando que nós estamos em Cristo? Depois que ouvistes a palavra da verdade. Eu ouvi a palavra da verdade e aceitei. Estou seguindo a Cristo. O evangelho da vossa salvação. E tendo nele também crido, o que aconteceu? Fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Quem creu, o Espírito Santo
entra, habita e agora guia. Ora, se Deus guia, não tem como perder a salvação. É um selo, é uma segurança. O qual é o penhor da nossa herança. Tá aí, ó. Primeiro, diz que tem que crer. Quem crê é selado com o Espírito Santo da promessa. E depois diz que este selo é o quê? O penhor da nossa herança. Então a palavra selado significa isso mesmo, garantia. Penhor é aquilo que a gente tem para dar em troca da herança. Isso aqui na terra, né? Então se eu tenho uma herança, um dinheiro, coloco no banco, o banco te dá um dinheiro lá e não te pede garantia nenhuma. Mas qual é a garantia então que ele tem no caso do penhor? O banco pediu, sim. É o próprio penhor. Então se eu tenho algo de valor, eu pego esse algo de valor, ouro, joias, entrego no banco e o banco vai te dizer, olha, eu te dou 100 mil reais. E não precisa, não tem garantia nenhuma, não precisa nem pagar os 100 mil reais de volta com juros. Porque para te tirar aquelas joias, tu tem que pagar os 100 mil reais que tu pediste mais os juros. Mas o banco diz assim, olha, eu vou te dar os 100 mil reais e os juros é 50 mil. Então, para tirar as tuas joias, tu tem que pagar 150 mil. Mas tem o seguinte, eu não vou cobrar de ti não, pode sumir daqui, não precisa assinar nada. Vai assinar só o nosso negócio aqui, né? Mas não vai ter dívida, nada. Se tu quiser, não vem, não paga 150 mil. Mas também não recebe as joias de volta. Isso é o penhor. Então aquela pessoa, ela tinha alguma coisa para penhorar, alguma coisa de valor. E o que nós temos de valor? Nada. Mas Cristo veio e Ele mesmo é o penhor. Porque o Pai, o Filho e o Espírito Santo são um. E aquele que crê no Cristo, Ele envia o Espírito Santo como penhor da nossa herança. Nós temos a Cristo para a redenção da possessão adquirida. Ou seja, o que é redenção? É quando a pessoa vai no banco e recuperar minhas joias, minha riqueza, conseguir de volta. O que eu vou dar? Como é que eu vou pagar aqueles 150 mil? Como é que eu vou pagar os meus pecados? Aqui na terra vai ter que conseguir os 100 mil e mais o juro, né? E tudo isso é para louvor da sua glória. Claro, tudo isso é para a honra e glória do nosso Deus. Ele fez por amor. O Senhor só quer que nós creamos de verdade nele e então o Espírito dele está em nós e nos corrige, nos guia, derrama da sua palavra, do seu amor, da sua presença. E quem tem isso dentro de si é como um selo, é garantia, é luz. Quando morre, o Satanás é treva, ele não vai ter nem mecanismo, ele não sabe nem como pegar uma alma assim. Morreu, é levado por anjos para a presença do Senhor. Então, sobre o Espírito Santo, tem muito mais coisas. Mas observem detalhes tão simples em que as pessoas erram. Erram e perdem. Perdem simplesmente porque não estão pesquisando. Então, um outro ponto simples é que Jesus é Deus. Tem pessoas aí em lugares que dizem que não. Tem muitas pessoas, né, que dizem que são cristãos, mas não são de Cristo. Como que pode ser cristão se não é de Cristo, né? Tem lugar até que tem um nome bonito em cima, Jesus Cristo, né? Se acham santos. Nem cristão se acha santo, o verdadeiro cristão não se acha santo. O verdadeiro cristão está buscando santificação. E diz que é cristão e acha que Cristo não é Deus. Mas isso está extensivamente declarado pelo Senhor Deus em toda a Bíblia Sagrada. O Antigo Testamento todo tem a sombra de Cristo, desde Adão e Eva, anunciando a Cristo. E o próprio Senhor Jesus diz que Ele é o nosso Pai, né? Ele diz isso. Mas nem vou colocar aqui, são tantos pontos, mas só para vocês verem como tem pessoas errando assim. O Senhor Jesus vai dizer, olha, mas vós não credes porque não sois das minhas ovelhas. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu conheço-as e elas me seguem. Isso é lindo. E aqui nesse texto de João 10, versículos 26 ao 30, seguindo a leitura, nós já lemos de novo que Jesus é Deus, é nosso Pai, é o Senhor. E aí vai lembrando de vários textos, João 1, né, versículo 1, no princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Jesus é Deus, é o nosso Pai.
O Espírito Santo é Deus. Continuando a leitura de João 10, 26 ao 30. E dou-lhes a vida eterna. Olha, quem que dá a vida eterna? Só o próprio Deus. Já disse que é Deus de novo. E nunca hão de perecer, e ninguém as arrebatará da minha mão. Eu sublinhei aqui, anotem aí, irmãos, o que eu disse. Da minha mão. Da mão de quem? Do Senhor? Jesus, né? Em seguida, no versículo 29, meu Pai, que mas deu, é maior que todos. E ninguém pode arrebatá-las da mão de meu Pai. Ué, uma hora o Senhor Jesus diz que ninguém pode tirar os salvos da mão dele. Depois diz que ninguém pode tirar os salvos da mão do Pai dele. Estão vendo? O Senhor Jesus disse novamente que ele é Deus. Isso tudo um texto curtinho. Olha que lindo, versículo 28, da minha mão. Versículo 29, da mão de meu Pai. E versículo 30, ele diz novamente, eu e o Pai somos um. O Senhor Jesus é Deus. Sempre existiu, não pode ter mãe. Não é só um profeta. Não é só um filho de Deus. É o filho unigênito. Uma riqueza de informações só nesse pequeno texto. Mas quem acha que está seguindo, que vai ter a salvação, olha, segue a tua fé, onde e como tu quiseres, mas se o Espírito Santo te colocou para ouvir só esse áudio, já é uma ajuda que o Senhor Deus está enviando para ti. E é fascinante, irmãos, como nós mesmos podemos errar muito. Felizes são os irmãos que vêm perguntando. Humildade, errar não é o problema, pecar não é o problema. O problema é pecar, errar e não se importar, né? Tá bom, tá assim mesmo. Eu vou lá, eu rezo, eu faço isso, eu pulo, eu me atiro. Não, leia a palavra. Então, vou colocar só mais um exemplo para vocês verem como é maravilhoso quando a gente recebe. Uma vez veio uma irmã perguntando quem é o cavaleiro no cavalo branco, né? Muitos acham que é o Senhor Jesus. Mas espera aí, a questão é só isso? Porque ele é um versículo lá e diz, não, aqui diz que vem para vencer, tem que ser Jesus, ele está errado. Escute toda a explicação, estude, busque os irmãos que estão explicando. Todos esses pontos e mais uma centena deles são fáceis. Tem que ver da onde que tu está tirando esse cavaleiro branco, porque não é o cavaleiro, é o cavalo branco. Porque tem cavalo branco em vários lugares, aí é que tá. Então o cavaleiro do cavalo branco de Apocalipse 6 não é o Senhor Jesus. Não pode ser. Então, amados, isso aqui não é o objetivo explicar cada ponto desses, mas para vocês verem como é fácil cair no erro. No caso do cavalo branco é bem simples. Vou colocar por cima. Em Isaías já tinha anunciando. Apocalipse 6 já está bem claro. Por quê? Apocalipse 6, versículos 1 e 2, a pessoa lê e não entende. Ela vai ler o seguinte, olha. E olhei, e eis um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele tinha um arco, bonito, né? E foi-lhe dado uma coroa, olha, tem uma coroa. E saiu vitorioso, olha, é vitorioso. E é para vencer. É Jesus, é assim, né? Tem muito mais explicações provando que não é Jesus aqui em Apocalipse 6. Aqui trata-se de juízo. Primeiro que o texto está falando de juízo. Está falando de coisas ruins que vêm sobre a terra. O cavalo branco, ele vem numa sequência de 4 cavalos. Ele faz parte de juízo, ele faz parte de males que virão. E o Senhor Jesus não é o mal. E muitos outros textos e muito mais entendimento. Mas só aqui em Apocalipse 6, versículos 1 e 2, a gente já resolve a dúvida. O versículo 1, que eu não li, diz: e, havendo o cordeiro aberto um dos selos, quem é que está abrindo os selos? É o Senhor Jesus. Ele não pode estar no cavalo branco, ele está abrindo os selos. Não é ele que está neste cavalo branco. Aí vem todas as explicações. Ah, mas por que foi dado uma coroa? Estão vendo? Foi dado uma coroa porque não é rei. É temporário, foi dado força para fazer aquele mal que tinha que fazer sobre a terra, é juízo. Foi dado uma coroa e saiu vitorioso. Foi o maligno, ele está saindo vitorioso, vocês não veem aqui. Claro que vocês veem isso. Até Pilatos estava vitorioso naquele momento, bem vestido.
E o Senhor Jesus disse, olha, o poder que tu tem aí foi dado de cima. Satanás tem poder ou não tem poder? Normalmente o cristão gosta de sapatear, né? Aquele cristão mal informado, né? Pode até dizer que não tem poder, mas explica. Porque tem poder, mas tem poder ou não tem poder, pregador? É. No frigir dos ovos, como diziam as pessoas que eu amo, que eu conheço, que diziam isso, no final, né, nós sabemos que ninguém tem poder, somente o Senhor Jesus. Mas o Criador, nosso Deus, ele deu poder, até mesmo para aqueles que estão usando o poder para o mal. Né? Ele deu, ele concedeu. Agora, se a pessoa usa para o mal, é direito dela. Tem a parábola do filho pródigo que diz, olha, nós também fizemos isso, usamos para o mal, recebemos a vida. Eu, especialmente, eu aceitei o Senhor com 51 anos de idade, então a vida inteira eu fui como filho pródigo, jogando a vida fora, longe de Deus. Mas filho pródigo é aquele que aceita e vê e confessa, eu não presto, eu errei, será que meu pai vai me aceitar? E volta com tudo, de todo o coração, volta querendo o Senhor Jesus, ainda que seja doído, ainda que peque, ainda que caia, ainda que sofra, Jesus é o Senhor, eu estou buscando entendimento, esse é o filho pródigo. Nós recebemos poder, todos nós recebemos, foi dado um poder, um tempo de vida, temporário. E aqueles que agem como filho pródigo voltam para o seu Deus e recebem a vida eterna. Agora, aqueles que negam, deixam de ser filhos pródigos. Passam a ser filhos do diabo. Por quê? Porque até o diabo recebeu o poder. Até um ponto ele foi de luz lá em cima, mas depois ele foi caindo e não pensou em voltar para os caminhos do Senhor. O Senhor com certeza não é mau, não chegou de um segundo para o outro e diz assim, olha, tu não sabe de nada, mas eu olhei o que tu fez e tu vai sair daqui. Tchau. Não. O Senhor vem avisando, eu não sei quanto tempo, a Bíblia não deixa claro, vem avisando Satanás, e ainda assim ele fez uma rebelião lá em cima, vocês conhecem a história. E agora não tem volta. Então não pode dizer que Satanás não tem poder, não sei o que, né? Tem poder, mas tem que entender, né? Tem que entender que esse poder foi concedido pelo Criador, e no final o Criador usa até o mal para que as profecias tudo se concluam, para que seja feito o que tem que ser feito. É que nem o papai dizendo, olha, vai doer mais em mim do que em ti no bebezinho, quando o bebezinho chora, tem que fazer alguma coisa para cuidar daquele bebê. A mesma coisa o grande olheiro está fazendo com nossas almas, para que nós deixemos de ser soberbos. Eu sei, está doendo, esse mundo para mim está doendo muito, muito sofrimento. Então, eu vou mentir, vou me exibir, vou dizer que eu não peco, que eu não, eu vou confessar tudo e vou buscar. Quem não quiser buscar, problema é teu. Eu estou buscando o Senhor Jesus, você não precisa acreditar em mim. Pode me culpar, mas eu recebo o Espírito Santo falando comigo todos os dias. Porque o Senhor veio através de Cristo para buscar aqueles que são fracos e oprimidos, enfermos na fé, enfermos espiritualmente. Então, se nós admitimos, eu estou precisando do mestre, do único que cura tudo na alma, né? Então ele vem, ele não desiste da gente. Agora, os que não admitem, têm poder. E tanto tem poder que o Senhor Deus usa eles. É o que tem aqui em Apocalipse 6. Foi dada uma coroa, passa a ter um poder, como se fosse um rei, e saiu vitorioso, e para vencer não significa que vai vencer. Ele vai vencer até um ponto e depois será vencido. Apocalipse 6:1, eu li para vocês, deixa bem claro que aquele primeiro cavalo, ele faz parte de uma sequência de 4 cavalos. Tem o primeiro selo, o segundo selo, o terceiro selo. E quem que está abrindo os selos? O Cordeiro. Se ele está abrindo selos, então ele não vai sair com os 4 cavalos. Ele não é nenhum dos 4 cavaleiros. Então o primeiro cavaleiro é justamente aquele que parece luz. Pode ser o próprio Satanás ou pode ser os enviados dele, que vem conquistando com aquele sorriso, com aquele carisma, com tudo, mas não vem trazendo a verdade, vem enganando. O Ministério da Prosperidade já é parte do cavalo branco. E havendo o Cordeiro aberto, um dos selos
O cordeiro está abrindo os selos. O que que acontece quando o cordeiro abre o primeiro selo? Vem o primeiro cavalo, o cavalo branco e seu cavaleiro. Não é Cristo. Aí Cristo vai abrir o segundo selo, vai vir o segundo cavalo. Estão vendo? Tão simples, 2 versículos, um explica o outro. E aí então, muitos ficam travados num versículo e não leram nem todo o Apocalipse, não que tu entenda tudo, mas quem busca, acha. Os irmãos estão explicando, né? Ah, mas Cristo é assim, que está no cavalo branco. Por que que fica travado nisso? Porque tem Cristo no cavalo branco. Aí o outro já vai dizer, "Ih, agora eu vou embora." Tem, mas não é o cavalo branco de Apocalipse 6, tem vários cavalos brancos. Apocalipse 19 explica muito bem isso que eu disse para vocês, olha lá. Versículos 11 ao 14. E vi o céu aberto e eis um cavalo branco. Esse é o cavalo branco onde vem o seu Jesus. Não é Apocalipse 6, é Apocalipse 19. É outro cavalo branco. Então já tem mais de um. E vi o céu aberto, oh, até o céu se abriu. E eis um cavalo branco, já mudou completamente. E o que estava sentado sobre ele chama-se Fiel e Verdadeiro. Mudou completamente. E julga e peleja com justiça. E os seus olhos eram como chama de fogo. E sobre a sua cabeça havia muitos diademas. Não é só uma coroa, não. Muitos diademas. E tinha um nome escrito que ninguém sabia senão ele mesmo. E estava vestido de veste tingida em sangue. Nós sabemos que é o Cordeiro de Deus. E o nome pelo qual se chama é a Palavra de Deus. Está aí. Em Apocalipse 19, no versículo 13, está dizendo que o cavaleiro do cavalo branco é a Palavra de Deus. Quem é a Palavra de Deus? É Cristo, o Verbo de Deus. E também no versículo 14, fica bem claro que tem bem mais do que 1 ou 2 cavalos brancos. O versículo 14 diz, e seguiam-no os exércitos no céu em cavalos brancos. Estão vendo que não são 4 cavalinhos lá atrás que vieram trazer juízo sobre a terra? Isso já é terrível, né? Aqueles 4 cavalinhos são terríveis, com muito poder, mas eles vêm a mando do Satanás. Só que o Senhor Deus guia até o Satanás para o propósito dele. O Satanás não crê e não sente isso. Quem faz o mal nem acredita que Jesus existe, nem sabe que está sendo guiado para fazer o mal exatamente como Cristo quer. Isso aí é o plano do Senhor Deus. Porque se tem o mal, tudo bem, vai se cumprir e vão para o lago de fogo. Mas já que existe o mal, até Jó, que foi tocado pelo mal de Satanás, aconteceu para o bem de Jó. Tudo é para o nosso bem. Mas vocês veem que não são aqueles 4 cavalos. Não tinha glória nenhuma lá atrás. Tinha uma glória muito pequena, muito menor. Aqui não. Aqui o Senhor Jesus, que é a palavra de Deus, vem no cavalo branco e vem atrás dele os exércitos no céu em cavalos brancos. Olha, versículo 14 dizendo que são exércitos vindo com o Senhor Jesus. E cada um deles, todos eles em cavalos, olha quantos cavalos brancos então. E todos vestidos de linho fino, branco e puro. Tá vendo? Fica preso lá num cavalo, é Cristo, é Cristo, é Cristo, bate o pé. É o tal do tá na Bíblia. Eu quero muita coisa, né, irmãos? Eu estou me sentindo arrogante, achar que eu posso, se o Senhor permitir, né? Já estou cansado aqui, mas eu queria quero, né, fazer uma pregação que se chama Tá na Bíblia. Quem sabe eu chamo de Tá na Bíblia? É Bíblia, né? Escrevendo errado e falando errado mesmo, né? Para que nós entendamos que não tem que ser o Tá na Bíblia. Aquela pessoa que não tem entendimento fica preso num versículo. Não está na Bíblia coisa nenhuma. Tem que procurar o que está realmente na Bíblia. Esse trocadilho, esse modo de falar, é para vocês verem que está na Bíblia sim que tem um sobre o cavalo branco e que é Jesus, mas também está na Bíblia que tem outro sobre outro cavalo branco que não é Jesus. E também está na Bíblia que são um exército montado, todos eles sobre cavalos brancos. Então, amados irmãos, vocês observem que
A palavra do Senhor Deus não é porque eu digo que é e não é porque o outro diz que não é. Nem eu, nem tu, nem ninguém. É porque ela mesma se explica. E quando ela vai dizendo que tem que orar, tem que clamar, para quê? Para se santificar, é porque é verdade. E aí o Espírito Santo guia. Hoje está mais difícil ainda. Com tantos falsos cristos, ministério da prosperidade, pessoas criando Bíblias e textos diferentes, pessoas que nunca leram a Bíblia e mesmo assim acusam e dizem isso aí é coisa que foi inventada. O espírito do maligno. Então, nós temos que buscar o Espírito de Deus, que já habita em nós, que já está pronto, mas a nossa carne é fraca. Nós falamos o que está acontecendo no mundo, que o mundo é carnal, mas nós ainda estamos errando também. Então, nós temos que buscar mais do Espírito de Deus, para que o Senhor Deus nos oriente. Vocês veem que eu citei apenas alguns exemplos, para vocês verem como é muito fácil a pessoa ficar sem entender. Por quê? Porque não leu um versículo anterior. Apocalipse 6, versículos 1 e 2 deixa bem claro. As pessoas olham o versículo 2 e pronto. Não leu o anterior. Quando vê que é Jesus que está abrindo os selos, se ele está abrindo os selos, ele não pode estar. Ah, mas ele não podia abrir o selo e montar no cavalo? Não pode, porque ele vai abrir o segundo. O terceiro, qual ele vai abrir todos os selos. E não pode por causa de tudo isso que eu expliquei, e muito mais. E não pode porque ele não vem nesse cavalo branco. O Senhor vem no cavalo branco de Apocalipse 19. Então, amados, aproveitem esse sábado para refletir sobre isso, que não é para fazer o que a gente não pode. Também eu não sei nem se eu vou morrer amanhã. Não sei. Os meus erros são muitos. Eu me tornei meu maior inimigo, eu confesso. Olha, as coisas terríveis que eu sei e não posso contar para vocês do mundo e do mundo espiritual. Mas eu confesso a verdade. Eu me tornei meu maior inimigo. Então, se eu vou viver, se eu não vou viver, o Senhor Deus sabe tudo. Ele não está esperando que tu faça o que tu não pode. Mas veja como é fácil cair no engano. Pegue só essa explicação do cavaleiro, né? No cavalo branco. E veja como é fácil cair no engano em todos os pontos da doutrina de Cristo. E é por isso que o Senhor Deus diz que o espírito está pronto e a carne é fraca. Nós somos carnais. Então, não ouçam palavra de homem. Normalmente uma pessoa ouve, ela fica irritada, vai me dar uma aula, não quer ouvir nem responde. Não, acolhe, faça uma análise. Observe o que a tua alma está fazendo. Não siga o ensinamento de homens. A Bíblia Sagrada é o único livro necessário para a tua salvação. A Bíblia Sagrada, essa Bíblia simples, Almeida, a King James também, não precisa, tem gente que tem força, não precisa ler apócrifos, não precisa nada. Agora, se vai ler outro livro, tudo bem, mas que seja um livro que vai explicar o que tem na Bíblia Sagrada, não vai criar nova doutrina. Então, a Bíblia Sagrada é o único livro. As pregações não podem ser sobre sinta-se bem, sabia que a vibração do teu corpo é verdade, muita coisa é verdade. Sabia que os chakras é verdade. Sabia que quando fala uma palavra ruim, não fala Satanás, não fala uma vibração negativa. Aí daqui a pouco sabia que tem que botar flores na tua casa, que o perfume tu se sente melhor. Vamos acender velas. Olha, sabia que as cores das velas. Olha, não usa camisa preta. Eu tô usando uma camisa preta, vem o vídeo dizendo não usa camisa preta. Aí eu uso uma camisa da outra cor e vem o vídeo dizendo não usa dessa cor aí que não dá também. O mundo é opressor. O mundo tem meias verdades. Então aqui, cristão diz só uma coisa: sabia que se tu não seguir ao Senhor Jesus, tu vai pro lago de fogo, meu querido. Eu estava muito nessas coisas aí de entender vibração, entender não sei o que, tudo isso aí funciona até um certo ponto. Mas eu não sou mestre da vida, mestre é o Senhor Jesus. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Então, vocês também, nós também. Sabia que se tu seguir um falso Jesus aí, tu não fica de cara feia, não. Não vai. Irmão que irmão busca o Pai. Busquemos a face do Senhor, irmãos.
Não com aquele desespero, se tu não pode, não pode, mas o irmão que tem 1 hora, meia hora por dia, pensa e pesquisa. Hoje eu vou pensar. Eu sei que eu pedi para o irmão sobre uma coisa, ele disse que vai lançar a pregação, mas eu podia já ir pesquisando também. Só o fato do irmão pedir já fez uma pesquisa, né? Irmão inteligente, esse que abriu a voz e disse, faz aí uma pregação disso e daquilo. No caso do batismo, eu lancei no grupo já, né? Já lancei a pregação do outro irmão maravilhosa que já explica quase tudo ali. Então, amados, nós que somos irmãos porque temos o mesmo Pai. Nós temos que buscar tão somente o nosso Pai, simples assim. E o Senhor Deus, Ele quer ver se tu tem interesse. Se não tem interesse, o Senhor Deus, o Espírito está pronto, mas o Espírito não vai se ajoelhar para ti. Somos nós que temos que se ajoelhar para o Senhor Deus. E quanto mais a gente busca isso, porque eu costumo pensar, olha, se eu não estou orando, que eu não tenho força para ficar horas orando, eu estou orando andando, eu estou orando pensando. Às vezes eu prego sozinho. Tem que buscar a face do Senhor Deus. Então, se o Espírito vê que tu está interessado, olha, está lendo a Bíblia, ainda que não entendeu, está pesquisando. O Espírito te guia para achar o pregador certo. Não é que vai ficar com um pregador só, mas são vários. Hoje eu vou procurar aquele pregador, me lembrei. O que tu acha que tu lembrou? Porque o Espírito te fez lembrar dele. Hoje eu vou estudar sobre isso, sobre aquilo. O que tu acha que tu pensou isso? Porque o Espírito... Agora, se tu não tem o Espírito de Cristo, e pode até ter, mas vai sofrer muito porque não tem entendimento. Então tem que pedir para o Senhor Deus, que o Senhor Deus está pronto, querendo te dar entendimento da palavra. Ele habita dentro de ti. Eu falo de irmão para irmão, né? Eu não sei quem é. Quem está buscando é porque é irmão, é porque tem o Espírito de Cristo. E aí a pessoa dizer assim, ontem mesmo, foi essa madrugada, eu acho, nem sei. Olha que foi, não, foi ontem, 9, 10 da noite, nem sei. Me pediram para buscar água com gás, e aí a pessoa lá que eu conheço disse assim, não, eu disse que eu sou espírita, mas eu nem sigo. Mas eu vou lá porque eu gosto. Mas aí tu é de Jesus, vai subir para o céu? Não, eu vou na espírita lá que eu gosto. Então tu não é de Jesus. Tu é de Jesus, o Jesus da espírita. Quer ser espírita? Tudo bem. Tudo bem. Nós não condenamos, inclusive defendemos o direito de todos serem o que quiserem nessa terra. Mas é outro Jesus, não é o nosso Jesus. A Bíblia deles é igual à nossa, interessante, né? Mas eles distorcem todos os textos. Vem aquele sorriso, vem aquela coisa bonita, vem disso, daquilo, na Bíblia tem passe, não sei o quê, tem isso, eles vão criando nova doutrina ali no meio. Agora, quando diz que Lago de Fogo existe, não, isso não é, isso é de outro jeito, eu vou te explicar. As pessoas não ouvem, né? Se ouvissem, se lessem na Bíblia, extensivamente colocado que é salvação, porque se não fosse salvação, não ia precisar do Salvador. Aí vão dizer que tem reencarnação. Se tem reencarnação, para que vai querer Jesus? Não precisa, né? Mas não tem reencarnação. Não tem. Não tem mãe de Deus, ó, do outro lado lá, outra doutrina lá, né? Jesus não é só um profeta, outra doutrina lá, né? Não existem mais apóstolos e profetas hoje, outra doutrina que acredita nisso. E aí vai. E vai indo, e vai indo, e vai indo, não tem fim, né? Mas se a pessoa declara que Jesus é Deus, ela já está no início, né? No princípio. Porque João mesmo disse, né? João 1, versículo 1, no princípio, quem que estava lá? E quem que era Deus? Jesus, né? O entendimento simples é que tem que buscar. Quem busca, acha. Quem bate na porta, a porta se abre. Simples assim. Então, qualquer ponto da doutrina, qualquer ensinamento, tem que ser ensinamento de Cristo. Se é que eu estou falando para os irmãos em Cristo, que dizem que querem a Cristo, que amam a Cristo. Chegou uma pessoa lá que eu amo tanto, que tem um namorado, e diz que é cristão. Aí eu disse para ela, olha, não é cristão. Só falei assim, ela brigou comigo ali, isso é o que tu acha, esse é o teu pensamento. Tu acha que ele não é cristão, mas ele acha que ele é. Eu disse para ela, engraçado, né? Uma pessoa que diz que é cristã e não gosta de falar de Jesus. Né? Cristão
Não é arrogante. Admite que nada pode falar o que quiser de mim, mas eu quero e gosto de falar em Cristo a todo momento que eu puder. Matou, né? Não é que eu ganhei a discussão, não. Olha como é simples, é uma pessoa que brigou comigo e diz, olha, isso é o que tu acha. É meu namorado, ele disse que é cristão. Eu falei, não, tá no engano. E falei com a maior calma, né? Quando o Espírito conduz, tu fala com calma, é a verdade, né? Como é que vai ser cristão, vai dizer que é de Cristo, se não gosta de Cristo? Né? Odeia, não pode nem ouvir esse nome. Quando fala, fica perturbado. Diz que é o meu jeito, não, é do meu jeito. Não discute a minha vida pessoal, é do meu jeito. E Cristo é o oposto. Quem é cristão abre a vida e quer ficar junto com os irmãos, e quer se reunir, e quer falar em Cristo, e não quer mais dizer que é o meu jeito, eu vou buscar minhas coisas. O que ele quis dizer, o Espírito Santo sabe, né? Ele quis dizer o seguinte: olha, para acalmar o meu medo, eu vou dizer que sou cristão, vou pensar que Cristo aceita, li a Bíblia por cima, ou não quero lembrar daquilo que eu li lá, que tem inferno, não quero buscar, nem penso nisso, vou viver minha vida. Se alguém me falar de Cristo, eu vou dizer, olha, tu que pensa que eu não sou cristão, eu sou, não entra na minha vida. É sempre assim, na defensiva, né? Se o cristão quisesse provar alguma coisa, o cristão ia ficar chorando. Ah, eu não consigo falar com ele, não sei o que, ai, me ofendeu. E me ofendeu também, né? Eu recebi ofensa lá. Mas eu não senti nada, né? Agora, quando eu choro não é porque eu não consegui, eu tô ofendido, não. Eu choro justamente porque estão indo pro lago de fogo. Algumas vezes eu choro por eles, né? A gente sente, né? Mas então, amados irmãos, um bom e feliz sábado para vocês. Descansem, reflitam na paz do Senhor Jesus.